Aí pessoal, uau! Olha aí o monte. Ah, aqui não pode vir. Véi, tá aqui fazendo o que então? Né? Bom, é que agora tá querendo interditar, não sabia, mas tranquilo. Mas tem outro que eu vou filmar que é legal, que não é perigoso, tá? Bom, olha só. Quero trazer uma palavra aqui legal, que talvez possa trazer muitas respostas para vocês, tá bom? Olha só que fundo. Cidade muito top, tá? É... Ó, sempre emoção, né? Deixa eu te falar uma coisa. Por que muitos de nós andamos inquietos, ansiosos, né? Deixa eu arrumar meu cabelo, aleluia, não tive tempo de arrumar, não pode ficar muito feio. Por que muitos de nós, né, nos preocupamos tanto com a aparência? Olha aí, gente, eu já tô... Se vocês olharem os primeiros vídeos, parece que eu tô mais calvo agora. Bom, os calvos têm unção dobrada, brincadeira, né, unção de Eliseu. A gente gosta, vamos usar a Bíblia para nos favorecer, e esse é um problema. Então por que hoje muitos cristãos, né, Jesus, não conseguem ter uma vida de plenitude, de certeza, de firmeza, né? Por que nós somos facilmente abalados? Por que caímos em juízo? Por que Deus não nos responde? Hein? Vamos pensar, vamos pensar. E, ó, por que Deus não cura tudo? Né? Não importa se você é pastor, não importa se você é um apóstolo, mestre, profeta. A grande verdade é que todos vamos passar por muitas dificuldades, tribulações, incertezas, desafios. E outra grande verdade é que nem todos vão conseguir superar. Muitos param, desistem no meio do caminho, por vários motivos. Mas a resposta, aonde está? Existem muitas respostas e cada pessoa vai receber uma resposta. Mas a grande verdade é que nós vivemos como inquietos. Sim ou não? Sim. Isso pode ser porque não vivemos para o reino. Mas muitas vezes queremos que o reino viva para nós. Não entendi isso. Vou te explicar. Deus não tem que nos responder tudo e fazer tudo. A verdade é que nós temos que estar preparados para tudo, independente do que vai ou não acontecer. E essa não é uma verdade boa, ou que muitos de nós gostaríamos de escutar. Até porque profetas que profetizam a verdade e juízo dentro do amor não são muito aceitos, ou são. Então é isso. Será que nós estamos aprendendo a viver para Deus? Será que nós estamos aprendendo a fazer a vontade de Deus? Porque quando nós temos vontade, queremos uma resposta, a solução, que algo se resolva, que alguma coisa aconteça, que aquilo que nós estamos passando saia e não acontece como nós queremos. Será que nós não estamos mostrando para Deus que nós queremos que a nossa vontade seja feita? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então eu pulei aqui, mas a verdade é essa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A santificação me faz ter a presença, a comunhão. E quando eu tenho essa presença, essa comunhão, eu vou olhar para as minhas dificuldades como algo natural e não como algo que não pudesse estar acontecendo comigo. Claro que muitas coisas não poderiam estar, outras sim. Faz parte do cristianismo passar por dificuldades, aprovações, tribulações, né?
E até porque a vida de um cristão é assim. Entenda que você escolheu servir a um Deus, não a vários deuses. Então você escolheu um lado, e o lado oposto com certeza vai se levantar contra você. Enquanto você não se importa com quem é Deus, de servi-lo e de manifestar o seu reino, você não está incomodando o lado oposto. Então você precisa entender que a partir desse momento agora, você escolheu o melhor lado, você escolheu o lado de Deus, você escolheu o evangelho do reino. E agora você vai se tornar um servo de Deus, não ele seu servo. Então muitas vezes você está enganado, se enganando ou sendo enganado. Seja como for. Então você não consegue discernir, não consegue lidar com os problemas, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. E nós vamos ter que aprender, no meio de toda a dificuldade, a entender por quê, para quê e como. Como lidar com tudo. Então, seria muito egoísmo eu não querer que as coisas ruins aconteçam comigo e viver numa situação onde tudo se torna favorável. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso corpo, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Olha aí, com todo o meu entendimento, E aí eu procuro conhecimento de tudo, menos de Deus. Já não estou amando a Deus com todo o meu entendimento. E diz que eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Ah, fala sério. Aí a gente fala que ama. Mas quantas vezes nós estamos na igreja ou em qualquer lugar, não importa, não importa. E a pessoa do nosso lado está em necessidade. Isso não nos comove, não muda nosso coração. Nós não dividimos o que temos. Né? Ou sim, é uma pergunta. Será que a igreja toda vive em um equilíbrio? Será que nós temos o mesmo pensamento, as mesmas ações diante das escrituras? Ou vemos dividido? Então, como é que eu vou amar o próximo se a necessidade dele não afeta o meu coração, né? A Bíblia diz em 1 João 3,17 que se um irmão, né, estiver passando por necessidade e eu não me compadecer nele, podendo ajudar, né? Como pode permanecer em mim o amor de Deus? É ruim, né? Então Deus observa isso. Ele observa, né? E na maioria das vezes a gente olha e diz: não, mas eu estou orando. Como? Se já está escrito ali que se o teu irmão tiver necessidade, tu sabendo disso, tem que ajudá-lo? Precisa orar por quê? Ah, mas aí às vezes o irmão está na prova, às vezes o irmão está não sei o quê, aí eu tenho que orar. Mas e o que está escrito fica como? Eu sei que a gente não vai sair dando tudo para todos, nem dividir tudo com todos. Mas aí a Bíblia diz que se eu não me compadeço na necessidade do próximo, como pode permanecer em mim o amor de Deus? O amor lança fora todo medo, toda incerteza. O amor é paciente, bondoso, tudo sofre, tudo suporta, lá em 1 Coríntios 13. O amor é a base do Evangelho, o amor cumpre toda a lei. Sem amor nada serei. O amor me deixa estável, forte, firme, inabalável. Por um versículo, a gente já percebe que a gente está fora do amor. Ou não. Pega você aí e me diz. Que interessante, né? O amor, né? Então nós passamos por muitas coisas, não temos resposta, ficamos inquietos, não temos a solução, não brigamos, discutimos, queremos nos separar às vezes, sair, fugir. Essa inquietez, a incerteza, as responsabilidades que vêm, as dificuldades que me afligem, que me fazem sofrer e muitas vezes fazem com que eu desista. Toda essa manipulação, ela pode, ou às vezes nos corrompe, nós padecemos. Às vezes estamos querendo, às vezes não estamos querendo. Eu falo isso por mim e por muitos de vocês que vão escutar, que talvez também estejam assim. É óbvio que eu cuido aqui, que eu vou falar, porque daqui a pouco alguém se magoa. Não temos maturidade para lidar com alguém que fala ao contrário, com alguém que nos confronta, não temos maturidade para lidar com alguém que não concorda com nós, não temos maturidade, ou temos? Como fica? Como lidar? Como entender o próximo? Como entender a nós mesmos? Como entender a Deus? Ninguém entende Deus. Será que eu preciso ser aceito? Não preciso? Como fica, né? E Tiago também diz que se eu der a paz para o meu irmão ali, sabendo que ele tem necessidade de não ajudar, que paz é essa?
Depois você lê lá, tá bem melhor explicado. Então a gente consegue ver em pequenos versículos a nossa insuficiência, a nossa irresponsabilidade. Porque se os dois primeiros mandamentos, o primeiro é amar a Deus acima de tudo, e o segundo é o próximo como a mim mesmo, o que eu quero para o meu próximo? Porque se eu, se eu falo mal de alguém, com razão ou sem razão, eu estou falando mal, não estou falando bem. Então tudo que eu falo tem poder. Às vezes as pessoas não absorvem, mas outras absorvem. Às vezes você fala mal de alguém porque está indignado, ou seja o motivo que for, mas onde que Deus disse nós poderíamos falar mal uns dos outros? Você se indignou, você viu algo de errado, e o que você deveria fazer? Gálatas 6:1, vai lá e lê, não vou falar, vai lá e lê. Depois segue lendo até o 7 ou o 9 lá. Vai lá ler que eu não vou falar. Combina 1 com 9, com 7. Vou dar só uma pega essa. Eu tentei treinar oratória, mas não dá, com um síndrome de Tourette. Mas dá uma melhorada. Mas não vale a pena. Isso é manipulação também. Falei. Ou não é? Será que eu preciso? Precisa. É bom a gente educar a nossa fala, a maneira de conversar também. É bom. Mas pode ser mecânico, mas não é o espírito. Mas olha só, Gálatas 6:1 vai dizer como nós temos que tratar o pecado dos outros. E lá no 7, se eu não estou enganado, vai falar de como eu devo agir. Como fazer o bem e a recompensa que vem. E o tempo que leva. Aí a gente gosta de fazer umas heresias às vezes, né? Eclesiastes 3, eu acho. Há um tempo determinado todas as coisas. Bom é ler tudo, né? Pelo texto. Mas é isso, vamos lá, vamos falar aqui. Eu separei alguns versículos para vocês verem o quanto a Bíblia ela nos mostra e nos faz ver que o nosso coração às vezes não está em Deus. E é por isso que sofremos tanto. Porque se eu amo a Deus acima de tudo, o que me corromperia? O que me faria triste? O que me faria infeliz? Pergunta. Deixa eu te perguntar isso agora. Por que você está assim? Você ama Deus acima disso? Qual é a preocupação que nós temos? Porque Deus não fala, não resolve, não faz. Por que Ele não faz? E se Ele não fizer, como é que vai ficar? E se Deus não mudar tudo? Paulo diz que ele desejava morrer para estar com Cristo, mas não poderia por causa da igreja. Como que alguém deseja a própria morte? O cara diz, eu prefiro morrer a estar com Cristo. Eu não quero mais viver nesse mundo. O que esse homem tinha? O que esse homem tinha? O amor a Deus. Ele conhecia o reino. Meu Jesus amado. Presta atenção, um apóstolo. Vamos ver hoje como é que estão nossos apóstolos. Como é que estão nossos profetas? Como é que estão nossos mestres? Nossos pastores? Nossos evangelistas? No caso, eu me considero um evangelista, mas não fui ungido, então como é que fica? Será que não? Será que Deus me ungiu? Será que preciso de alguém para fazer isso? Será que alguém tem essa capacidade? Será que há alguém santo o suficiente? Ou não há? Como é que funciona? Como tem que ser? Será que você espera que alguém confirme seu chamado? Pegou essa? Usei eu como testemunho. Então é isso. Quantas coisas nos afligem? Será que o meu desejo é o reino de Deus? Eu, particularmente, sempre desejei mais do que tudo, né, o reino, as coisas espirituais. Até hoje, eu continuo cada vez mais desejando. Mas isso não é mérito, isso é pouco. Eu tenho muitas coisas para melhorar na minha vida. Então eu vou te mostrar algumas coisas aqui que podem te ajudar a crescer. Se alguém olha porque o ensino é importante dentro da igreja. Por que eu gosto de pregar sempre as mesmas coisas, quase? E eu não tenho muito tempo. Hoje eu não consegui trabalhar. E aí eu vim aqui orar. E vim pregar. Quem me dera poder fazer isso todos os dias. Se alguém ensina alguma doutrina e discorda das suas palavras do Senhor, Jesus Cristo, e da doutrina que ele é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende
nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, disputas de homens, de entendimento corrompido. Ai, parece que é o que a gente está vendo, né? E privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Eu nem vou tocar nisso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Dependendo do que você aprende, ó, vai ser a faculdade mental que vai guiar o seu discernimento, seus raciocínios, suas decisões. E muitas vezes nós vamos para a igreja com o intuito de que nós vamos conquistar, ser mais que vencedores e adquirimos as coisas deste mundo para que nós possamos ter uma vida melhor. E essa é a maior mentira que você pode escutar dentro do Evangelho. Viver para Cristo e com Cristo vai fazer com que o seu coração esteja limpo o suficiente para não ter mais nenhum tipo de desejo corrupto. Todos os desejos do mundo, materialismo, toda essa imundícia corrompe o nosso coração. Por dinheiro você não serve, por dinheiro você serve. Entendeu o que eu quis dizer, né? Por um desejo você se corrompe. A necessidade do próximo já não é mais a nossa necessidade. Talvez de alguns, vamos dizer assim. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Por que Deus não me prospera? E o engraçado é que o Espírito que hoje nos guia é o que nos promete bens. Que na maioria das vezes não nos corrige, não nos exorta. Que Espírito é? Porque aqui fala de doutrina, fala de ensino. E as cartas de Timóteo, elas vão falar isso. Que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos de demônio. A espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Olha, a espiritualidade dentro de uma doutrina errada. Pegou? E você se sente sempre insuficiente, sempre com desejos aflorando. E não consegue dormir, descansar. Não consegue estar satisfeito. Eu vou seguir aqui porque tem muita coisa, eu não tenho como falar tudo. Minha Bíblia tá dando problema. Aqui no monte acontece umas coisas legais. Oh. Deu, tô achando aqui. Deu problema, gente. É Bíblia digital. Olha que interessante isso aqui. Tá. Pega aí. Tá. Mas os que querem ficar ricos, 1 Timóteo 6,8, caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores. Quer mais? Precisa mais ou não? Tá entendendo? Às vezes você pensa assim, não, mas eu não amo dinheiro. Será que não ama? Quando você fica sem dinheiro, quando você não tem as coisas, como você reage? E quando você tem, como você reage? Quem você é com ou sem as coisas? Entende isso? Então, eu acho que está na hora de nós pensarmos um pouco e pensarmos melhor. Porque se nós estamos servindo a Deus, nós queremos Deus. Mas se nós estamos servindo ao mundo, nós vamos querer as coisas do mundo. A tentação em Mateus 4 lá era essa. Que o diabo tenta Jesus e oferece as cidades, os reinos e toda a glória. Se prostrado me adorares. Sabe o que acontece? Às vezes você se prostra para isso. Para os bens. O que é prostrar? Se dobra.
você se inclina, você faz tudo para comprar, para adquirir, para ter, mas não faz o mesmo para Deus. Então você coloca Deus abaixo de Deus, sem querer às vezes, e é a verdade, né? Eu sei que é ruim escutar, né? Mas essa é a grande verdade. Eu acabei perdendo aqui os meus versículos. Deu, achei. Mateus 6,17 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e os ladrões não minam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Uau! Falei do coração, viu? Querem mais? Aqui eu poderia pregar sobre eles, mas eu não vou porque tem muita coisa. O que ele está dizendo aqui? O seu coração vai estar onde você ama. Você ama o dinheiro, seu coração vai estar ali. Você ama os bens, seu coração vai estar ali. E aí você fica insatisfeito quando não tem. Corrompe o coração. A Bíblia diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é fonte de vida. O material não é fonte de vida. A fonte de vida é Deus. É a palavra, a fonte. Ele é. Ele pode nos dar tudo, mas eu não quero fomentar isso. Eu não quero que você busque a Deus pensando que Ele pode melhorar a sua vida, mas que você vai ser salvo depois dessa vida. E o que você viver aqui não importa, porque depois é eterno e nunca mais vai acabar. E ali sim não haverá choro, corrupção, engano, maldade. Entende isso? Então, aonde está o seu tesouro? O que é mais importante para você? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, toda a tua alma. Olha essa alma aí, irmãos, cuida. E o teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu Deus. Vamos seguir. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Eu gosto de brincar um pouco só para não ficar pesado, tá? Nem o que nele há. Ah, meu Deus, isso aqui é palavra, irmãos. Se alguém ama o mundo, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Falei de amor, falei de coração. Por favor, aprenda hoje. Porque tudo que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens. Isso não vem do Pai, mas sim do mundo. Acabou. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Falei da vontade de Deus, falei da sua vontade. Você consegue entender isso? Olha a mente. Olha a nossa mente. Onde nós estamos focados. O que rege a nossa vida, meu irmão? Esse monte de pessoas buscando, sempre querendo mais. E não param. E quando chegam lá no fim das suas vidas, veem que tudo isso não valeu de nada. Claro que é bom ter. Claro que é bom aproveitar. Você não é proibido. Mas não ame isso. Porque quando você não tiver, você vai ficar triste. E a Bíblia diz que a felicidade é produto do Espírito Santo. Então você pode ser feliz e desfrutar disso. Desde que o teu amor não esteja ali. Porque senão você não desfruta, porque quando não tem você fica triste, você fica preocupado. Quando as coisas não acontecem você fica apavorado. Isso corrompe seu coração. Eu falo por mim. Ou você é um hipócrita aqui? Não. Vamos continuar. Então vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A única coisa que pode te fazer feliz é o amor de Deus em você, que pode te curar, que pode te libertar, que pode fazer você amar os outros, que pode fazer você perdoar. Quantas famílias destruídas porque não tiveram dinheiro, porque não conquistaram. Quantos casamentos se desfazem porque não alcançaram os bens. Porque um olhou para o outro e pensou, não temos futuro. Por que não tem futuro? Ah, porque não vou ter nada na vida. Como assim? É isso que rege a minha vida. É isso que rege uma família. É isso que rege um casamento. Eu ter conquistado coisas, isso é orgulho. Não é isso. Quantas pessoas moram embaixo da ponte? Estão juntos e vão morrer juntos. E a gente tendo, às vezes,
fica insatisfeito e separa. Peguei pesado. É mentira? Se traem. E aí você passa lá 10, 20 anos e o casal tá lá. Eu conheço gente que tá até hoje. Não tem nada, mas tem tudo. Tá junto, tá feliz, tá tranquilo. Não tem conta para pagar. PVA, IPTU. Não tem que manter uma máscara. Sabe quando você precisa sair, tem que ter uma roupa boa para ser aceito? Elas não precisam disso, não tem vaidade. Vivem em paz. Ou não, não sei. É um comentário. Vamos para outro. Peguei aqui. 2 Pedro 2:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé e igualmente por meio da justiça do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tá? Depois tu lê sobre piedade. Faz um estudinho ali, tu vai ver que legal. Ou quer que eu coloque agora? Vai demorar. Amor, respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, pena, dó. E tem muito mais. Compaixão pelo sofrimento alheio. Opa, Jesus. Vamos parar por aqui, vamos seguir. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, tá? Seu divino poder nos tem dado o que diz respeito à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina. Acabou. Que promessas são essas? Reino. E outras coisas. Os dons. Jesus Cristo era uma promessa, que hoje é uma realidade. Espírito Santo. Mas não é disso que eu quero falar. Olha o que diz aqui. Pelas quais ele nos deu suas preciosas, mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, não da natureza humana. Que promessas que o Espírito Santo dá para nós. E para quê? Para me tornar participante da natureza divina. Que nós estamos escutando. Eu falei de doutrina lá no início, falei do coração, falei do amor. Tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Tem gente que diz que eu não sou muito sério. Eu disse. Eu duvido. Eu sou muito sério, gente. Pode ter certeza. Depois você segue lendo. Mas eu queria citar essa parte aqui para você poder conectar aqui o entendimento. Acho que eu já li 1 Timóteo 6,6, né? De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Olha a piedade. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos o que comer e o que beber, alimento e roupa. Meu Jesus amado. Aí ele termina lá no outro versículo que eu iniciei aquela hora. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, olha aí, alguns se desviam da fé e se atormentam com muitas dores. Olha que interessante. Em Tiago diz assim, olha, desejais e nada tem. Tá, vai lá ler Tiago, tá? Muitos... Espera aí que eu perdi aqui a revelação. Em Tiago diz que a gente pede e não recebe. Cobiça e não tem. Tá? Cobiceis e nada tens. Aí ele fala no final que é: pedis e não recebeis, porque pedis para os seus próprios interesses. Vai lá em Tiago da Marida que você vai achar. Aí lê todo o livro. É isso, gente.
desse mundo nada. Para esse mundo nada trouxemos, desse mundo nada levaremos. Pegou essa? Timóteo 6,6, aí vai até o 10. Fiquem felizes se têm alimento e roupa. Olha isso, né? Ah, mas a época era outra, já eu sei. Mas ele não está dizendo que você não pode ter outras coisas. Mas fiquem felizes. Só por ter o que comer, ter o que vestir. Ninguém vai andar nu. Mas se eu conquistar essas coisas, eu posso ficar contente também. Mas a felicidade tem que ser do Espírito. Porque essa felicidade vai me acompanhar com ou sem. Paulo diz, em tudo fui instruído, tanto a passar necessidade como a viver em abundância. E aí ele diz, de nada tenho falta. O que é isso? Não tem falta de nada. Tudo posso em Cristo que me fortalece. O cara está dizendo, eu não vivo para esse mundo, eu vivo para Cristo. Posso ter e posso não ter. O que é isso? A minha alma não se corrompe. Eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu continuo o mesmo. O mundo não me doutrina. Ah! Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas estas coisas, os incrédulos. E de fato o vosso Pai Celestial sabe o que precisais de tudo isso. Ele sabe. Ele diz, não se quietem com isso. Por quê? Porque enquanto o coração de vocês estiver nisso, eu não posso mostrar para vocês a minha glória. Aí eu vou ter que trabalhar primeiro para tirar a corrupção, para depois mostrar quem eu sou. Então nós estamos nos ocupando. Então ele diz, de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscar em primeiro lugar o seu reino de Deus, as coisas celestiais, o amor, a paz, essa paz, sabe o que eu falei agora? Paulo dizendo ali, de nada tenho falta. Busquem viver isso. Claro que a gente tem que trabalhar, irmãos, a gente tem que comer, a gente sabe, mas o que é a nossa prioridade? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentada. Olha a promessa do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é Jesus. Ótimo. Olha a promessa. Quais coisas? Comida, vestimenta e bebida. Essas três. Tá claro que hoje a gente precisa de muito mais coisas. Precisa ter uma casa, a gente precisa... É uma necessidade, ter um carro para viajar e pregar nos lugares. Tá? Vamos ser um pouco maduros. Às vezes você vê lá o pastor de caminhonete, se o cara tem que viajar para outra cidade, não dá para viajar com carro popular, quem sabe disso. Eu só estou aqui trabalhando um pouquinho o entendimento de vocês, para vocês não olharem para as coisas de maneira errada. Só que ele está falando, eu vou acrescentando, não é dar tudo da noite para o dia. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Pegou? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, por quê? Basta o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu próprio mal. Tem um dia que tu acorde e esteja tudo bem? Pode ter, mas todos os dias nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, porque nós estamos no mundo, pessoas que às vezes não nos compreendem, não nos amam, e às vezes nós também não compreendemos e amamos os outros. Isso é o mundo, entende agora? Né? Agora vamos lá. Vou encerrar aqui com uma palavra de esperança para você. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é provedor, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, Deus pode fazer tudo em todos, sim. Deus pode tirar você dessa situação? Pode. Deus pode melhorar a sua vida, a vida dos seus familiares? Pode. Você pode viver em riqueza, em abundância com Deus? Claro que sim. Você pode ser rico cristão? Sim. Como você pode ser pobre cristão? Deus pode mudar seu estado? Pode. Mas deixa eu te perguntar, se você tiver tudo, quem você seria? E será que se você tivesse tudo, você só seria essa pessoa porque você tem tudo? Então não é porque você ama Deus. Forte, difícil, né? Eu falo por mim, é difícil. Mas vamos lá. É que eu quero trabalhar aqui tua alma, entender? Teus pensamentos. Se Deus me desse aquilo, aí sim ficaria tudo tranquilo, e aí sim. E por que agora não? Eu sei que tem coisas que a gente precisa ter para fazer, eu sei. Você só pode viajar se tiver um veículo. A pé já não dá. Você só pode comer bem se você tiver dinheiro. Se não tiver, não come bem. Mas deixa eu te perguntar.
É isso que rege a sua vida? Porque se é, você precisa orar, precisa pedir para Deus. Deus te faça entender melhor como funciona o reino e como Ele quer que você viva. Para Ele. Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança aqui, top. Às vezes você está planejando muitas coisas e você não consegue conquistar. Às vezes você quer mudar coisas na sua vida e você não consegue. E como sair dessa situação? Agora sim você vai gostar. Ou não? Já está gostando. Como sair dessa situação? Como sair da calamidade? Como sair da pobreza? Como sair? Como conseguir ver a Deus? Como? Existem muitos comos. Mas nem sempre a gente consegue ver Deus na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa saúde. E como ver a Deus? Como ver a Deus? Como eu quero ver Deus, eu quero ver Deus se manifestar, eu quero ver Deus agir. Eu vou dar uma das coisas que podem te fazer ver a Deus. A primeira, mais de uma. A primeira é lá Mateus 22, 37, 39. Mateus 22, 37, 39. Não vou falar, vai lá e lê. Ou falo, de novo. Amarás a Deus acima de todas as coisas, até próximo a ti mesmo. Mas vai lá e lê. E Jeremias 29, 10, tá? Tá falando do exílio aqui. Mas é de algo bem legal assim, que eu acho que seria bom você saber hoje. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados... Opa, baixou a minha bateria aqui, gente. Agora começa assim, né? A minha bateria, aí. Ué, deu. Vamos de novo. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70, falei 10, né? 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a esse lugar. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Esses planos não são só para eles, não eram só para o povo, agora esses planos são para nós também. Mas aqui está no tempo da lei, como é que fica? Depois nós vamos falar disso depois. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Meu Jesus, o que é isso, irmãos? Deus tem um plano bom, Deus tem um futuro melhor, Deus tem prosperidade, tem. Deuteronômio vai falar disso. Deus tem. João também fala, se estiveres em mim e as minhas palavras verdadeiramente em vós, tudo que me pedires será dado. Eu liberei promessa aqui. Deuteronômio fala que se tu cumprir a lei, serás bendito. E as bênçãos correrão atrás de você. Acabou. Não sigo lei. Tudo bem. E eu que sigo. Vai lá e segue. Não significa que você não vai pecar. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora olha o que ele fala. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. O segredo. Mais um. Vós me buscareis e me encontrareis. Uau! Agora olha a condição. Quando me buscares de todo o coração. Onde está teu coração? Ali estará teu tesouro. Não ameis o mundo nem o que nele há. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Fiquem contentes com o que há de beber e o que há de comer. Busquem pela piedade, a fraternidade, o amor. Busquem a Deus. Então você entendeu aqui o propósito dessa mensagem? Buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. O que é isso, todo o coração? Quando só Deus é a coisa que mais importa para você. Quando Ele é o teu único e suficiente Salvador. Você tem que amar o próximo? Sim. Você tem que amar seu irmão, seus pais, seus filhos, seus parentes. Sim, nós temos que amar. Mas Deus é maior do que tudo, do que todos. E só Ele pode resolver tudo. E todos os seus problemas. Por isso que o meu coração
deve estar em Deus. O que é buscar Deus de todo o coração? Quando eu entendo que nada, nem ninguém pode mudar a minha situação, só Ele. E quando eu busco Ele para ter Ele e ficar com Ele. Não por barganha, não por interesse. E não para que Ele resolva os meus problemas, mas para que eu seja um filho e Ele um pai. E eu tenho esse relacionamento. E aí sim você vai ver esses planos se cumprindo na sua vida. Porque quando o pai obedece o filho, não acontece nada. Mas quando o filho obedece o pai, acontece tudo. Os filhos obedientes recebem as promessas do Senhor. Os filhos obedientes são cuidados pelo pai, presenteados pelo pai. Assim como você abençoa seu filho, principalmente quando ele é um filho bondoso, assim é o pai. Entende? Então hoje nós estamos vendo filhos obedecendo os pais. Não. Às vezes nós vimos pais obedecendo os filhos, se dobrando e se inclinando. As coisas estão ficando ao contrário e não é assim que Deus quer. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, para que nossos dias sejam prolongados e bem-sucedidos. Está em Provérbios. Quem quer fazer isso? Ninguém. Nós queremos a vida boa e não queremos cumprir o que está escrito. Não vai ter, irmãos. O dia do juízo vem para todos, as consequências vêm, a visitação de Deus vem. E aí nós não sabemos por que estamos enfrentando tantos problemas, porque somos desobedientes. Mas assim como o filho que obedece ao pai é cuidado por ele, assim quando você obedece a Deus, você é cuidado por Deus. E Ele te provém, Ele te sustenta, Ele te exalta e Ele te faz prosperar. Mas o maior plano de Deus é o plano de salvação, você não pode esquecer disso. Deus te abençoe e receba essa promessa então, né? Busque Deus de todo o seu coração, entenda que Ele é maior do que tudo, do que todos, e receba um plano novo, uma vida nova. Espere o tempo certo para que Deus comece a transformar tudo, essa escassez, essa enfermidade, essas inquietezes. E Ele vai fazer, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar suas finanças, sua saúde, e não importa o tempo, a idade, a situação, desde que agora, nesse momento, você busque Ele, esqueça tudo, entregue-se a Ele. Só não deixe de fazer o que é certo, não deixe de cumprir com seus compromissos, seja justo, seja fiel a Deus, seja uma pessoa piedosa, cheia de amor, busque por essas coisas, e as demais Ele vai te acrescentar. O que é seu, está com Ele, e vai para você, assim que você estiver pronto para receber. Você está pronto? Não? Então vamos correr atrás. Vamos nos capacitar para ser abençoados por Deus. Glória a Jesus!